Olá, bom dia a todos. Que a paz de Cristo Jesus, o amor e a graça esteja com todos nós. Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Eu estou aqui na minha pedalada matinal, estou aqui numa estrada da colônia, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou sentido para BR, aqui eu vou sentido para os sítios, né? Roça, sítio e outras propriedades. Bom, meus irmãos, nesta manhã eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que o Senhor me concedeu a graça de entender. Eu estava trabalhando e aí comecei a pensar na minha infância, em Almenara, Minas Gerais. Eu comecei a lembrar dos vizinhos indo na minha casa pedindo uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, né? E da mesma forma a gente também fazia com os vizinhos. Eu comecei a pensar sobre isso e no entendimento eu estava só pensando mesmo, só imaginando, né, lembrando do passado, né? Mas eu curiosamente só estava lembrando desses detalhes, né? Da questão do pessoal precisar da gente, a gente precisar do pessoal, né? Eu comecei a pensar sobre isso e aí o Senhor falou comigo, falou assim, olha, isso é comunhão, isso é comunhão. E aí eu falei, bom, sim, mas especificamente, daí novamente eu falou, depender um do outro, isso é comunhão. É isso que eu quero para a igreja, depender um do outro. A independência é um mal terrível que entrou na humanidade no jardim. Quando a serpente enganou Adão e Eva, quando falaram para eles, olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É que Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal, eles não querem que você seja igual a Ele, né? Ou seja, nas entrelinhas, o serpente está falando, olha, é que Deus quer que vocês sejam dependentes dele o tempo todo, Ele não quer que vocês descubram as coisas a partir das próprias experiências de vocês, né? Então isso era algo novo para eles, né? Então isso despertou curiosidade, né? E quando eles decidiram desobedecer a Deus, ali eles conquistaram algo que aparentemente todo mundo busca, mas que é terrível, que foi a independência, né? Junto com a independência, comprometeram a comunhão com Deus e comprometeram a comunhão uns com os outros, né? Por exemplo, logo em seguida que eles foram expulsos, tiveram ali seus filhos e tudo mais, o fato deles não entenderem que eram dependentes um do outro, né? Esse entendimento foi quebrado, foi corrompido. Aí toda sorte de coisas malignas passaram a ser desenvolvidas na mente do homem. A inveja, o rancor, né? Orgulho, terrível orgulho. Por exemplo, Caim matou Abel, eram irmãos. O que Abel fez de mal para Caim? Nada. Ele simplesmente estava com o coração dele cheio de inveja, né? Ele estava com raiva de Abel porque o Senhor aprovou a oferta de Abel e recusou a oferta dele, né? Olha aí as consequências terríveis da independência. Teve uma outra situação também que eu estava no hospital e o senhor já tinha falado comigo sobre a independência, não tinha falado sobre a questão da comunhão, mas sobre a independência. Eu estava no hospital, num posto 24 horas, na unidade de saúde como se fosse um hospital, lá em Curitiba. Eu estava com meu filho ia fazer uma consulta, e eu vi assim, várias que estavam na ala pediátrica, eu vi várias crianças, né, com todo tipo de enfermidade, e eu comecei assim, falei, poxa Senhor, por que isso? E aí, novamente, a resposta que me veio foi isso aí, foi o que me conquistou, a independência, né? O conhecimento do bem e do mal veio com tudo isso, né? O homem agora, ele desfruta de uma vida independente de mim, independente de Deus. E, consequentemente, a gente acaba vivendo independente uns dos outros. Vou trazer agora um exemplo claro para dentro da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12,
o apóstolo Paulo começa a falar sobre a questão do corpo, né? Explicando para os irmãos como é que funciona a igreja, como a igreja deve funcionar. E havia alguns irmãos que eles atuavam em determinados dons, então eles se achavam mais importantes do que os outros que não evidenciavam aqueles determinados dons. Então eles tinham uma atuação mais frequente no corpo da igreja, e eles julgavam que eles eram mais importantes, automaticamente desprezando aqueles que não atuavam da mesma forma. Os dons é de Deus? Positivo, os dons é do Espírito Santo. Porém, ter os dons do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, fica claro nesse texto que são duas coisas diferentes. Porque se eles fossem cheios do Espírito Santo, eles estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo a entender que cada um atua em uma área, cada um tem um chamado, e todos nós nos completamos. Então Paulo fala, mas espera aí, o olho não depende da boca, o nariz não depende do ouvido, os pés não dependem da mão. Cada indivíduo desse, né, cada órgão desse, depende um do outro. Isso é que forma o corpo. Um olho sozinho não sobrevive, um nariz sozinho não sobrevive. Qual a utilidade de um nariz sozinho sem o resto do corpo? Qual a utilidade de uma boca sozinha sem o resto do corpo? Teve também uma outra experiência que eu tive. Teve um período da minha vida que eu estava revoltado com a igreja, não compreendia nada sobre a igreja, eu tinha os meus pensamentos que eram pensamentos errados, e eu decidi que eu não queria mais congregar. Não quero mais congregar, os irmãos pensam diferente, o pastor pensa diferente, e eu não vou mais congregar. Eu vou ficar cultuando a Deus, vou servir Deus sozinho. Eu não tinha profetas antigamente que andava sozinho, eu também vou fazer a mesma coisa, vou andar sozinho. E aí eu comecei a andar sozinho. Tinha alguns irmãos que iam lá em casa me visitar, sempre falavam, moça, é importante, volta para a comunhão. Não, eu estou em comunhão com Deus, só não estou... De vez em quando eu vou. E eu comecei a assistir alguns pregadores rebeldes também que já estavam fora do evangelho. Então assim, eu estava solto, né? Graças a Deus, Deus tocou no coração dos irmãos para os irmãos não desistirem de mim, os irmãos oraram, sempre me visitavam, mas eu mesmo estava com o meu coração decidido que eu não queria mais comunhão, né? Não queria mais congregar, deixa eu ficar na minha casa, até porque na igreja toca aquelas músicas que eu não gostava, não faz o meu perfil, então eu tinha todo esse entendimento. E vendo esses pregadores também, que descia a lenha na igreja, aí teve um dia que eu estava tomando banho, e eu tive, não foi uma visão, mas foi um pensamento misturado com visão, assim, foi tão claro. Eu vi uma mão amputada. Uma mão amputada. E aí, como se uma voz falasse comigo. E eu creio que essa voz interior não era uma voz assim audível, né, mas era uma voz interior. E essa voz falava, essa mão está viva ou está morta? E eu falava, essa mão está morta, ela está amputada, está fora do corpo. Eu falei assim, exatamente isso. É assim que você está. Todo membro fora do corpo, ele está morto. Ele não obedece à cabeça e ele não é útil para o corpo. Ou seja, ele não está em comunhão. Por quê? Porque a comunhão é justamente a dependência. A cabeça precisa que a mão lhe atenda. E automaticamente todo o resto do corpo, imagine pessoas que têm um membro amputado, sabe como é difícil sem aquele membro. Você sobrevive, você segue adiante, mas com dificuldade. Um dedinho sequer que a gente perde já faz falta. Então imagine uma mão. Agora imagine esse tanto de pessoas que, assim como eu, estão fora da igreja, achando que estão servindo a Cristo. Como você está servindo a Cristo se você não está servindo o corpo? Se você não está servindo a igreja? O compromisso de Jesus é com a igreja. Se você é impossibilitado de congregar por uma força, uma autoridade pública, ou de repente mora em um país onde há perseguição, e mesmo nesses lugares onde há perseguição, os irmãos dão um jeito de congregar, de estarem juntos, se fortalecerem, né? Um precisando do outro, um passa informação, um ajuda com comida, um ajuda com dinheiro, um recebe de Deus a palavra e vai ministrando e todo mundo vai se ajudando. Então isso é o corpo de Cristo, é um depender do outro. Nós somos dependentes. Irmão, nós temos que lançar fora essa ideia de independência. O mundo e o que há no mundo é que nos faz querer ter uma mentalidade de independência, independente financeira, independência emocional, independência negativo. Nós somos dependentes. Deus nos criou para ser dependentes uns dos outros e todos nós dependemos do Senhor. É assim que funciona o reino de Cristo.
Não é de outra maneira. É nisso que consiste o amor. É de nós estarmos ali um ajudando ao outro e um dependendo do outro. Isso é comunhão. Fora disso, não há comunhão. Não adianta você falar, não, mas de vez em quando eu vou lá na igreja. Não, a igreja tem que precisar de você. Você com certeza tem alguma coisa útil para a igreja. Você tem alguma... Cristo te capacitou para alguma coisa. Ou é para ficar na portaria, ou para ajudar a carregar alguma coisa, ou para ajudar a limpar, ou para, de repente, um dom de socorro. Com alguma coisa Deus lhe capacitou. Ou se você, de repente, não for tão capacitado assim, mas a igreja vai te ajudar. Então, um ajuda o outro. Eu já fui muito ajudado pela igreja. Deus já me ajudou demais, assim, através dos irmãos, pessoas que me ajudaram assim de uma tal forma que não adianta nem agradecer. Só na eternidade que essas pessoas vão poder receber a recompensa de toda a ajuda que elas me deram. Teve uma época que eu tive um sonho e que tinha um touro, que esse touro ele estava querendo me pegar. E esse touro ele falava que queria me pegar. E eu conseguia, ele passou por um lugar que tinha uma parede, como se fosse uma casa velha abandonada, e aí dentro do matagal, tinha muitas pessoas que estavam ali escondidas. Quando esse touro passou, eles saíram com a estaca e enfincaram as estacas nesse touro e matou o touro, né? E daí todos eles vibravam de alegria, falavam, Pablo, vem, vem. Ou seja, o touro não queria pegar eles, queriam pegar a mim. E aí eu entendi claramente que ali era igreja. Entendeu? Era touro, significa o quê? Espíritos malignos querem me pegar, Satanás queria me pegar, aproveitava que eu estava sozinho, queria me pegar. Mas Deus moveu a igreja para a igreja estar intercedendo, orando por mim, não desistir de mim, para que isso não acontecesse. Então, irmãos, em nome de Jesus, somos dependentes um do outro. Há um espírito de engano atuando na vida das pessoas hoje, de dentro da igreja, infelizmente, tentando fazer a gente não congregar, a gente só vê defeito. Vocês podem ter certeza de uma coisa, toda igreja vai ter 10% de problema. Toda igreja vai ter 10% de problema, porque tem pessoas ali, entendeu? Mas 90% quem carrega para dentro da igreja somos nós, viu? 90% dos problemas quem leva para a igreja somos nós. 10% é da igreja. Esses 10% são importantes estar lá dentro da igreja, que serve para trabalhar a nossa paciência, o nosso amor, serve para nos santificar. Então nós vamos contar 10% de problema na igreja. Você pode ter qualquer igreja mais bonita, mais linda, do povo mais santo, vai ter 10% de problema. Esses 10% são importantes para nos santificar, para nos purificar, né? Para nos provar, mas você está levando 90% de problema para a igreja. Tá certo? Então, irmãos, somos dependentes um do outro. Isso é comunhão de verdade, né? Não vamos buscar independência. Cada um precisa de uma coisa, um precisa de recurso financeiro, o outro precisa de oração. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso. Ele comentou com a igreja de Filipos, que está em Filipos, os filipenses, que no sentido de dar e receber, só a igreja de Filipe teve com ele em um determinado período. O resto da igreja abandonou Paulo, né? Começaram a perder a essência da comunhão, começaram a perder a essência da dependência, né? O quanto Paulo investiu na vida deles, né? E investiu na vida de tantos outros, investe na nossa vida hoje. Nenhum de nós conhecemos Paulo, mas as cartas de Paulo enriqueceu a vida da igreja de uma tal maneira. Hoje, praticamente, a doutrina da igreja hoje está baseada nas cartas de Paulo, né? Naquilo que Paulo recebeu do Senhor, nos evangelhos. E então, e a igreja, por não ter tido esse discernimento, por não ter tido essa compreensão, a igreja ela começou a agir fora dos padrões de Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos como a igreja de Laodiceia, que achava que estava rica, abastada, provavelmente estava atuando nos dons, aparentemente parece que toda a performance estava tudo certo, mas a essência da comunhão, a essência de Cristo não estava neles, porque o Senhor Jesus os reprova severamente, dizendo que eles acham que estão bem, mas eles são pobres, cegos, nus, né? Pobre, cego e nu. É terrível.
somos dependentes um do outro, essa é a verdadeira comunhão, é assim que deve ser, que todo orgulho, que toda inveja, que tudo aquilo que nos impede de ter comunhão, que nos impede de ter o entendimento de sermos dependentes uns dos outros, caia por terra em nome de Jesus. Não fique triste porque nesse momento você pode estar precisando de recursos financeiros, né? A igreja, se essa igreja onde você está, a igreja não entende que tem que te ajudar, essa igreja ela não entende nada sobre comunhão, né? Uma coisa são pessoas aproveitadeiras que querem entrar na igreja para sugar a igreja, é diferente, né? Mas outra coisa é um irmão em Cristo, né? Pessoas em Jesus que são irmãos, que estão passando por uma determinada circunstância difícil, né? E precisa sim da ajuda da igreja, entendeu? Não há outro lugar. Só para você ter uma ideia, esse aí é uma das funções principais da igreja, né? A comunhão com o outro é essa. Imagine só, a igreja de Corinto, novamente, quando eles se reuniam para ceiar, quem tinha mais dinheiro, né, eles se reuniam nas casas, né? Mas quem tinha mais dinheiro, eles mesmos tomavam o vinho que eles traziam, comiam o pão que eles traziam, e eles não esperavam pelos outros, né? Ou seja, Paulo foi informado de que tinha irmãos mais pobres que na verdade às vezes nem ceava com eles, porque quando chegava já tinha acabado tudo, a ponto de os que já estavam bebendo e comendo ficavam até bêbados. Isso é comunhão? Porque não entendiam a questão da dependência, de depender um do outro, não? Eles faziam as coisas do jeito deles. Em nome de Jesus, mas com nós não vai ser assim. Eu creio que nesses últimos dias, né, nesse tempo do fim, que eu creio que nós já estamos vivendo, a igreja vai se despertar para entendermos que nós somos dependentes um do outro e essa é a verdadeira comunhão em Cristo. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo, um dependendo do outro, um servindo ao outro. Em nome de Jesus, que a graça, a paz e a comunhão do doce Espírito Santo esteja com cada um de nós e que nós possamos crescer no entendimento do Senhor e na comunhão com os irmãos e com o Pai eterno. Amém.